Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Yohanel Saad. Essa aqui é a minha proposta do meu relato de experiência do estágio 2, tá? A qual eu vou estar falando um pouquinho sobre como seria o meu plano, a execução do meu plano de aula via distância, né? A EAD, que seria feito nas escolas caso eu tivesse como executar esse plano em sala de aula, tá? Primeiramente, aqui estaria o meu plano de aula, a qual eu decidi fazer referente ao primeiro ano do ensino médio, ok? Com duas aulas sendo executadas sobre conteúdos de função de primeiro grau e segundo grau. Meu principal foco seria fazer o comparativo entre esses dois modelos de função, utilizando um software matemático, tá? Então aqui estaria o plano de aula apresentado, quais seriam minhas descrições metodológicas e tudo mais. E aqui seria a parte principal. Para a execução do meu plano de aula, principalmente à distância, seriam usados a plataforma Meet, que é disponibilizada pela Google, a qual dá para compartilhar a tela e aí eu executaria, por exemplo, o plano de aula. Para melhor aí a execução, eu utilizaria um equipamento que eu tenho, que é uma mesa digitalizadora, para que eu consiga usar ela como se fosse um quadro, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o programa Photoshop e eu fiz aqui propositalmente um quadro quadriculado para posteriormente eu, por exemplo, poder fazer a execução e a descrição de uma função de primeiro grau, por exemplo, aqui 3x mais 2, e uma função de segundo grau, 3x ao quadrado mais 2x mais 5, tá? Temos aqui duas funções que seriam apresentadas para os alunos. Então, como o meu relato ele é dividido em duas etapas, a qual a primeira eu demonstraria novamente como é trabalhado as funções, de que maneira a gente poderia identificar pontos no gráfico em relação às funções, tudo isso. Então, no primeiro momento eu estaria usando esses equipamentos, principalmente para demonstrar para os alunos alguns exercícios mais práticos relacionados às funções e posteriormente para conseguir traçar um comparativo, fazendo a seguinte pergunta: qual seria a diferença gráfica de uma função de primeiro grau para uma função de segundo grau? Minha intenção é trabalhar com a geometria mesmo, mostrar o desenho geométrico relacionado a essas duas funções que a gente tem. Para isso, para simplificar melhor a ideia de se trabalhar à distância, eu tenho aqui um software matemático gratuito, tá? Conhecido como GeoGebra. O GeoGebra é um software a qual a gente pode construir as nossas funções. Por exemplo, se eu quiser construir aqui uma função 3x mais, qual que foi ali que eu coloquei? Mais 2. O software ele acaba construindo a visão gráfica que a gente teria na nossa função. E eu posso, principalmente, aproximar para ver em que pontos a minha função está colidindo. Por exemplo, se eu colocasse 0,2 no eixo X, qual seria o meu valor correspondente no eixo Y, né? Então, primeiramente, a gente construiria as funções de primeiro grau para, posteriormente, por exemplo, eu conseguir aí fazer a execução. Deixa eu ver. Se o software construa aqui. De uma função de segundo grau. A ideia é justamente essa. Por exemplo, traçar esse comparativo e aí compreender o conceito do que seria uma parábola relacionada às funções de segundo grau. Então aqui seria o software que eu utilizaria para tornar essas duas aulas que eu trabalharia com os alunos de forma rápida e significativa no sentido deles entenderem a geometria comparativa entre uma função e outra, tá? Porque já é uma dificuldade muito grande a análise gráfica, por exemplo, entender que uma função ela descreve um gráfico, tá? Agradeço aí a oportunidade de estar mostrando o meu plano de aula dessa maneira
E muito obrigado, tchau, tchau e até mais.